Olá pessoal, eu vou tratar aqui nesse vídeo a relação da nossa Constituição com os decretos que estão sendo apresentados pelos governadores dos estados, onde algumas pessoas têm se revoltado porque estão vendo seus direitos fundamentais sendo retirados, como o direito de ir e vir, o direito ao trabalho. Então, algumas delas, inclusive, fazem menção à famosa pirâmide de Kelsen, onde ele apresenta a Constituição como a nossa lei maior, né? A nossa norma maior que está no topo da pirâmide e que todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico devem seguir os princípios dela. Então, para eu mostrar para vocês que nenhum direito fundamental é absoluto, eu posso citar aqui o exemplo do direito à vida, que ele pode ser relativizado em algumas situações. Quando uma pessoa está colocando a vida de outra em risco, né, ela poderá ser abatida pelas forças policiais para poder preservar a vida de outra pessoa que está sendo atacada injustamente. Né? Então, o direito de ir e vir, ele pode ser retirado diante do direito à vida, do direito à saúde da coletividade, né? Tendo em vista aí que muitas pessoas estão morrendo, sendo contaminadas com essa proliferação do vírus, né, pelo ar, onde muitas pessoas têm andado em locais comuns, né, coletivos, na rua, e não têm procurado se prevenir para que não venha contaminar outras pessoas. Então, diante de toda essa situação, né, que estamos vivendo, agora o governo do estado do Ceará, ele trata de implantar mais um decreto, né, que seria a execução do lockdown, para impor, né, determinar as pessoas a ficarem em casa. E caso elas venham a descumprir, elas poderão sofrer sanções diante dessa desobediência. Então, para mostrar para vocês que esses decretos eles estão seguindo nossa Constituição, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da nossa própria Constituição, onde no seu artigo 18 ele fala sobre a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil, que compreende nos entes federativos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal. Então nós temos também o artigo 23, que trata sobre justamente um desses termos, que é a competência comum, né, de cada um. O que é que cabe de forma comum a cada um. Eu tenho aqui o inciso 2º, que fala sobre cuidar da saúde e assistência pública, ou seja, é de competência também do estado do Ceará cuidar da saúde. No artigo 25, nós temos aqui que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Ou seja, o Estado do Ceará tem sua própria Constituição também, mas ela segue os princípios da Constituição Federal. E aqui, no artigo 1º da Constituição do Estado do Ceará, nós temos aqui que o Estado exerce a sua autonomia política no âmbito das competências que lhes são conferidas pela própria Constituição Federal, regendo-se por esta Constituição e as leis que adotar. Então, os decretos estão sendo implantados, mas com fundamento na própria Constituição. E dentre aqui alguns artigos que foram apresentados por este último decreto do governador Camilo Santana, que é o decreto 33.574, do dia 5 de maio de 2020, nós temos também aqui sendo citado a Lei Federal 13.979, que foi justamente feita agora, em 2020, no dia 6 de fevereiro, sancionada pelo presidente da República, presidente do Brasil.
onde dispõe justamente sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Pessoal, esses links eu vou colocar na descrição, certo? Do vídeo, para que vocês mesmo venham a clicar e ler na íntegra, né, se quiserem, certo? Então, pessoal, aqui vocês veem a relação e o segmento desses decretos com relação à nossa Constituição Federal, onde ele atende os princípios estabelecidos pela nossa Constituição Federal, que está zelando, né, neste momento, pela vida da coletividade em detrimento dos direitos fundamentais individuais, né, que é o direito de ir e vir, o direito ao trabalho. E aí está sendo colocado aí o princípio da proporcionalidade para você decidir qual direito você vai tirar do cidadão. Você vai tirar o direito à saúde, que pode culminar na morte das pessoas, de toda uma coletividade, ou você vai tirar o direito de ir e vir, ou o direito ao trabalho, para preservar a saúde e a vida de toda a coletividade. É claro que, neste momento, está sendo retirado o direito de ir e vir e o direito ao trabalho, dentre outros direitos individuais fundamentais das pessoas, justamente para preservar, no final das contas, aí, a vida de muita gente. Inclusive, nós temos aqui, eu separei aqui um caso concreto, né, que aconteceu, inclusive, agora recente, né, onde existe no conflito entre o direito individual e o coletivo da sociedade à saúde pública, deve prevalecer o dever do Estado de proteger a população. Com esse entendimento, o juiz Daniel de Souza Campos, da comarca de Zapezal, Mato Grosso, né, determinou que um homem permanecesse em isolamento domiciliar por 14 dias. Um homem com sintomas de coronavírus é obrigado a manter isolamento domiciliar. A decisão atendeu ao pedido do Ministério Público do Mato Grosso. Ao analisar o caso, o juiz afirmou que o homem desobedeceu a orientação que a equipe médica da localidade, que constatou que ele demonstrava sintomas compatíveis com o coronavírus. Então, pessoal, essa decisão aqui é embasada aqui também na Lei Federal 13.979 de 2020, né, uma lei federal, que em seu artigo 3º dispõe de medidas de prevenção para o enfrentamento do contágio do vírus. Artigo 3º diz: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. E aqui vem as medidas: o isolamento, a quarentena. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. É o que diz aqui o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Federal, que trata justamente do combate ao coronavírus, né? Essa situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, pessoal, não existe desrespeito nenhum à nossa Constituição, aos direitos fundamentais, certo? É por uma causa coletiva, então é em benefício da vida da coletividade. Então, vamos respeitar o que está sendo determinado. Eu não quero entrar aqui no mérito de que a determinação é certa ou é errada. O que eu estou fazendo aqui é apenas uma análise, né, tratando sobre a nossa Constituição
e os decretos que estão sendo estabelecidos. Qual é o fundamento que eles estão sendo colocados para impor à sociedade essas determinações. Então, vocês puderam ver, né, depois assistam o vídeo novamente, eu vou colocar o link dessas informações aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, achou legal esse vídeo, marca alguém nos comentários, beleza? Para assistir também, manda, envia para alguém, tá ok? Eu espero poder ter ajudado aí a esclarecer um pouquinho, né, essa noção aí de imposição dessas novas determinações da quarentena, do lockdown diante dessa situação de pandemia que estamos vivendo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? E se quiserem, podem até sugerir algum outro tema aí jurídico para a gente fazer uma análise técnica aí. Valeu!